Isto por este arranque não vamos muito. Pá, e a gente ainda tem que fazer mudanças nisto. Queres ir por aí? Eu não conheço nada disto, mas a placa... Vamos andando, e ali também. É mais para ir. Vamos para o mesmo sítio, Era João. melhor irmos na Marginal. Era, agora eu queria apanhar, mas fui para ali. Filipe, bem-vinda à Carrinha do Bento. Obrigada. Vamos aqui falar um bocadinho de Benfica, depois vamos para a Carrinha, onde vai-nos contar também muitas histórias à Benfica. Mas vamos começar aqui, se me permite, cronologicamente. Como é que era a Filipa como jogadora? Se calhar poucas pessoas sabem. Era defesa, não é? Conta-nos lá um bocadinho isso, essa Era parte. defesa central e as jogadoras aqui do Benfica dizem que perceberam logo qual era a minha posição só pelo facto da minha forma de estar no treino e nos jogos. Disseram logo, você devia ser defesa central. Olha, bem adivinhado. Era daquelas defesas centrais durinha, que aquilo competitiva até não poder mais, passa a bola, não passa a jogadora, passa a jogadora, não passa a bola, aquela velha máxima. E, portanto, a competitividade que eu sempre tive enquanto jogadora e a minha forma de estar, de ir a tudo, a todos os lances, não dava nenhuma por perdida e volto a repetir, protegia muito as minhas e o meu grupo, e mais vale quebrar que torcer. É um bocadinho aquilo que eu levo enquanto treinador e aquilo que eu passo para elas. O não desistir, a resiliência, a forma de estar no futebol de alta competição, a querermos ganhar e fazermos tudo para ganhar. Elas sabem perfeitamente que isso vem já da minha veia de jogadora. Portanto, quando jogadora, lá está, uma defesa central durinha. Durinha, durinha, durinha. Até que ponto é que a posição que ocupou também, costumam dizer que há grandes centrais na história que foram capitães. No Benfica temos logo Humberto Coelho, o Luizão. Em termos mundiais, o Franz Beckenbauer, por exemplo. É uma posição onde se vê o campo todo. Até que ponto é que ajuda também como treinadora, tem ali ensinamentos onde se percebe o jogo todo ali? Engraçado que houve um bocadinho ao contrário. Eu, quando comecei a treinar, a dar treino nas escolinhas do Benfica, foi precisamente quando tive o maior upgrade enquanto jogadora. Não pensava o jogo da mesma maneira. Quando comecei a olhar para o jogo de outra forma, quando começaram a ensinar-me realmente o jogo, até porque a forma como nós éramos trabalhadas na altura não tem nada a ver com agora. Os treinos da parte física, muito à parte, tudo muito diferente. Agora conseguimos integrar todas as áreas dentro do próprio treino e não só a preocupação em ensinar o jogo. Antigamente era quase o jogar por jogar, tinha também a sua beleza, que era muito o futebol de rua, mas agora há muita preocupação de ensinar o jogo. E eu ainda passei a fase, ainda por cima no futebol feminino, tudo muito mais tarde que no masculino, e eu passei a fase, apesar de ter tido muito bons treinadores, atenção, mas passei uma fase um bocadinho diferente no futebol, não olhávamos para o futebol da mesma maneira. E mais tarde, quando comecei a dar treino, comecei a olhar para o jogo de outra forma. E lá está, enquanto jogadora, cresci muito por olhar para o jogo enquanto treinadora. Mas a posição em si ajuda muito a liderar, principalmente. Quem vê o jogo de frente, quem consegue olhar para tudo aquilo que está a acontecer, para todas as posições, tem também uma capacidade de liderar e de ajudar os colegas e os colegas de forma diferente. Estamos ali, olhamos para tudo, conseguimos avisar, conseguimos alertar, mas depois também acho que tem muito a ver com o perfil da jogadora. Há centrais que passam despercebidos e não gostam de falar, não gostam de comunicar e até perdem com isso. Aliás, eu tive um treinador que me disse que eu ganhava 50% enquanto jogadora a partir do momento em que começasse a falar. E foi aí que eu comecei a dar mais feedback dentro de campo. E também cheguei a ser capitã. Acho que tem muito a ver não só com a posição, mas com a personalidade da pessoa. Quais são as grandes referências que tens? Já falou numa, já percebemos. Mas quais são as referências que a Filipa Patão tem enquanto treinadora e quem bebeu mais no treino? A professora Helena Costa, que também passou por aqui, também aprendeu muito com o professor Fonte Santa. A professora Helena Costa também foi uma pessoa que me influenciou muito
noutro registro e noutro tempo, mas em termos de papel de liderança, o professor Nuno Cristóvão também foi uma pessoa que me influenciou bastante enquanto jogador, pela sua capacidade de liderança e a forma de estar no futebol também me passou muito. Lá está, são tantas pessoas, porque eu costumo dizer também a elas, engraçado é que estou aqui a abrir um livro, isto devia estar fechadinho, mas eu costumo lhes dizer que cada pessoa consegue sempre transmitir-nos algo que nós desconhecemos. Cada pessoa sabe sempre algo e às vezes a forma fechada como olhamos porque faz uma profissão que não é uma profissão que me traz algo, mas porquê? Toda a gente sabe sempre pelo menos uma coisa que nós desconhecemos. Então nós temos de estar abertos a aprender com toda a gente, porque toda a gente vai sempre dar-nos algo. É a forma como nós depois temos a capacidade de estar abertos a isso ou não. E eu acho que todos com quem eu trabalhei, até mesmo inclusivamente jogadoras e jogadores, me influenciaram e me trouxeram sempre algo positivo. Diretores, team managers, tudo na escola, até os pais dos miúdos nos conseguem sempre transmitir e ensinar, nem que seja aquilo que não devemos fazer. Exato. Portanto, toda a gente dá-nos sempre algo. E eu costumo dizer que o treinador, o bom treinador não é aquele que faz o jogador acreditar nele. Não, faz é o jogador acreditar em si próprio. Essa é que é a grande diferença. E às vezes temos aquela sensação que o treinador não tem que acreditar naquilo que eu passo, no meu processo, na ideia que eu quero de jogo. Não, eu tenho é que fazê-los acreditar neles próprios e naquilo que conseguem fazer, dentro daquilo que eu quero que eles façam. Quanto mais falares dentro do jogo, mais compromisso tens. Mais pensas no jogo. Mais ligado. Isso é natural na liderança, isso não há dúvida nenhuma. E aí pode ser uma central, um médio, até pode ser um avançado. Os avançados é mais raro. É mais raro. E percebem o jogo também, como é óbvio, não é? Agora, quando jogas a central é uma posição boa para esse. E guarda-redes. Não queremos o guarda-redes está longe do árbitro. A diferença que tu falaste, Filipe, da tua como jogador, apanhaste uma fase que era verdade, não é? O treino era todo dividido, quer dizer, à terça-feira, se fosse preciso, não tocavas na bola, só andavas a correr, a subir bancadas, tudo isso, não é? E hoje não, hoje está tudo integrado, é completamente diferente. Notaste logo essa diferença depois quando começaste a ser treinadora? Sim, porque eu felizmente tive a oportunidade de começar a minha carreira enquanto treinadora, a minha formação enquanto treinadora no melhor sítio do mundo, que é as escolas Benfica, as escolas de formação com o professor António Fonte Santa. Grande, nós conseguimos beber do treino e da informação e mesmo todas as áreas, porque lá está, para mim o professor Fonte Santa é um mestre. E é, para mim, das pessoas mais diferenciadas no futebol de formação, não falo só de Portugal, mesmo da Europa. Já pensava muito à frente, muito anteriormente, já pensava muito à frente daquilo que era a realidade do futebol de formação. Portanto, eu tive esta excelente oportunidade, não é? Aprendi com os melhores, na minha opinião, aprendi com os melhores. Fui formada pelos melhores, tive a felicidade de também ter muito bons atletas e o prazer de vê-los a evoluir da melhor forma. E lá está, e com isto tudo conjugado, acabei por crescer também enquanto jogadora, porque aquilo que bebi enquanto treinadora deu-me um grande aporte depois para perceber até mesmo como é que eu tinha que trabalhar de forma a dar mais sucesso, porque cada um tem as suas limitações, tem as suas vantagens e as suas potencialidades, e é aqui encontrarmos a forma como desenvolvermos da melhor forma com aquilo que temos. E eu acho que às vezes o jogador não tem essa percepção, nem se deixa muitas das vezes influenciar para ter essas percepções. Somos anárquicos lá dentro, às vezes. Exatamente. Eu sei, já lá fui, já lá tive. Filipe, também é importante sermos anárquicos no jogo, às vezes. Atenção. Tem sempre coisas positivas e coisas negativas, mas é o que eu estava a dizer. O facto de nós começarmos a ter a percepção e a realidade das coisas ajuda-nos a trabalharmos sobre aquilo em que somos menos bons. E às vezes é mais fácil quando tomamos a noção nós próprios disso do que alguém nos influenciar. Isto é o papel difícil do treinador. E eu costumo dizer que o bom treinador não é aquele que faz o jogador acreditar nele. Não, faz é o jogador acreditar em si próprio.
Essa é que é a grande diferença. E às vezes temos aquela sensação que o treinador não tem que acreditar naquilo que eu passo, no meu processo, na ideia que eu quero do jogo. Não, eu tenho é que fazê-los acreditar neles próprios e naquilo que conseguem fazer dentro daquilo que eu quero que eles façam. Portanto, eu acho que lá está. Acabei a carreira cedo, não usufruí dessa parte muito tempo, mas pronto, são decisões e são fases da nossa vida. Há aqui uma questão que eu gostava que a Filipe, até porque foi jogadora e agora treinadora, como é que vê a evolução? É sempre aquela pergunta básica do futebol feminino, mas dá a ideia que isto, desde que o Benfica chegou, isto mudou tudo. Concorda com esta ideia? Concordo e apoio e vou reforçar até não poder mais, porque eu acho que é uma aposta difícil aquela que o Benfica fez. E eu acho que as pessoas têm que ter noção disso. E quando falo difícil, o Benfica não aproveitou uma vantagem tão grande como outros clubes de entrar diretamente numa primeira divisão. O Benfica apostou numa forma sustentada naquilo que queria para uma modalidade que, na altura, não se sabia no que é que ia dar. E a verdade é que isto, para mim, é uma aposta, é um desafio. E foi um desafio, uma aposta ganha por todas as pessoas que quiseram dentro do Benfica, do passado e do presente. E depois foi a forma como o fez. Começamos por baixo, algo sustentado, e tentarmos perceber com quem faz bem, porque isto não é vergonha nenhuma, com quem faz bem, tentar perceber o que é que temos que fazer para sermos diferentes, para sermos grandes e para sermos como o clube quer ser, não é? Porque a verdade é que as modalidades que o clube tem, as equipas que o clube tem e que obriga a ser, e que os nossos adeptos nos obrigam, nós temos que ser vencedores, nós temos que ser diferenciados em tudo. Então, como é que eu vou conseguir transformar o futebol feminino numa aposta ganha? E eu acho que o Benfica soube fazer isso muito bem, desafiou-se na forma como colocou os departamentos todos a trabalhar no feminino, como faz no masculino, também no futebol de formação feminino, e as oportunidades que acabou por dar às atletas de mostrarem que conseguiam fazer o seu papel dentro da modalidade. E o seu percurso, que tem que ser diferenciado. Nós não temos que ser iguais, nós temos que ser aquilo que somos. E aquilo que somos é futebol praticado por mulheres, tem as suas vicissitudes, tem as suas limitações também, como tudo na vida, mas nós temos a nossa beleza. O futebol feminino tem a sua beleza, tem as suas particularidades que são maravilhosas também, e agora é pegar nisso e tentar fazê-lo evoluir da melhor forma. E como o Benfica em Portugal, ninguém o fez. E a verdade é que se é falado, se há os recordes a serem batidos, se há esta onda de futebol feminino em Portugal, em muito se deve ao Benfica, pelo que o Benfica conquistou e pelo que o Benfica apostou e fez apostar. Porque a verdade é que quem está à nossa volta quer ganhar, quer fazer mais e melhor. E se o Benfica eleva a fasquia, os outros têm que levar, ou pelo menos têm que tentar apostar mais para conseguir lá chegar. E aquilo que nós começamos a ver não é um Benfica a poder ter mais dificuldade internamente ou não, não. É a modalidade a crescer. E isto é a melhor coisa que nós podemos ver. Claro que ninguém gosta de ouvir críticas. Já não ganhamos por 10-0. Já não ganhamos por 5-0. Já temos dificuldade. Também não é? Nós não andamos a jogar contra ninguém, sozinhos. E ainda bem que começamos a ter dificuldades. É sinal que temos que começar a dar o chinelo. Temos que apostar mais, temos que trabalhar mais, temos que ser mais competitivos, temos que ser mais exigentes. Isso faz parte. A Filipe falou aí no nome que eu acho que eu conheço bem, muito bem, até. É alentejano, não é? Como eu tenho notado. O António Fonte Santo, eu acho que foi ele que conseguiu esta mudança toda, quase no futebol do país todo, em relação ao futebol feminino, à equipa feminina de futebol. Eu acho que não há dúvida nenhuma que ele é um homem, ele é um estudioso nisso, isso não há dúvida nenhuma. E sabe tudo, o futebol de formação sabe tudo. Falei muita vez com ele, nem era aqui, no Benfica, falávamos fora, estávamos muitas vezes na festa da minha terra, da Moita, ele ia muito, gosta de largadas. Falámos N de vezes com ele. Ele tem a tal noção que eu tenho do futebol de rua, é igual, não vamos falar. Não vamos abrir essa janela outra vez, senão nunca mais paramos. Ele tem essa noção também. E eu acho que o Fonte foi a pessoa que mais abriu o futebol feminino em Porque Portugal. olhou para ele como futebol. Exatamente. Nada mais do que futebol. Isso faz toda a diferença. E tudo por palavras simples. E a complexidade do jogo é essa verdade, simplicidade. É simplicidade, é verdade.
Mas sem dúvida, uma pessoa muito importante para este projeto, o professor António Fontesanta, não só na futebol de formação masculino, mas também naquilo que apostou no feminino, porque a verdade é que trouxe o feminino para o Benfica, não com o Benfica, porque nós estávamos associados à Casa Pia no futebol de formação, e depois, a partir daí, começámos a integrar as equipas dentro do Benfica. O professor Fontesanta, o Fernando Pinto, também das escolas de futebol, e também o vice-presidente Fernando Tavares, que tem um carinho muito, muito grande e uma paixão muito grande pelo futebol praticado por mulheres, e também tem feito aqui um forcing gigante para termos as melhores condições. Obviamente também o nosso presidente Rui Costa, que nos permitiu ter a cereja no topo do bolo, que é estar aqui nesta casa, que ajuda as jogadoras a terem as melhores condições, o melhor grupo de trabalho, infraestruturas, logística, tudo, e facilitem muito. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença naquilo, porque lá está, elas estão a funcionar exatamente como todas as equipas que estão aqui no Benfica. Isso é tudo para nós, é tudo para elas, e a forma como elas tentam dar sempre a resposta é continuar a ganhar para fazerem por merecer essa aposta e este abrir portas que é tão importante para nós. Filipe, se tivermos aqui uma imagem, olhando para Portugal e para a volta a Portugal, a subida à Senhora da Graça, olhando aqui o percurso do futebol feminino, que ainda tem muito a subir, mas imagino que tenham um orgulho enorme quando chegou ao Benfica e ver agora tudo o que aconteceu, e não falo só de títulos, do apoio, do mediatismo, tudo isso. Como é que olha para esse percurso que já fez no Benfica? Não, é um percurso muito bonito, mas eu sou a eterna insatisfeita. Eu olho poucas vezes para trás. Eu tento procurar olhar mais vezes para a frente do que para trás, porque acho que o que está feito é bonito, é giro. Nós gostamos de admirar e de olhar para isso com orgulho, mas não é isso que nos vai fazer andar para a frente. É uma história bonita, mas é uma história que não pode ficar na história. Nós temos que dar continuidade e temos que continuar a construir, porque no dia em que ficarmos aqui sentadinhos confortáveis a olhar, olha, tão lindo aquilo que fizemos, tão bonito, é o dia em que alguém nos vai passar à frente. E é o dia em que vamos parar de fazer história e de parar de conquistar novas coisas. Portanto, fico orgulhosa, mas acho que ainda há tanto para fazer e acho que ainda há tanto para conquistar. E acho que o Benfica tem todas as condições para disputar, eu farto-me dizer isto, para disputar uma final europeia no feminino. Acredita que é possível mesmo? Não porque seja mais fácil, mas porque se está a trabalhar cedo e bem, e isso é uma vantagem. É uma vantagem quando se começa cedo e se começa a trabalhar bem. Pode parecer tarde para alguns, porque realmente em muitos países já se começou com o feminino de outra forma, mas a forte aposta que nós fizemos, embora tarde, mas logo numa aposta muito, muito grande na forma como trabalhamos e na forma como damos condições. Saiu mais rápido. Exatamente, e não é por acaso que estamos a ocupar a posição que estamos a ocupar no ranking, portanto, nós não adormecemos. Culpa do Benfica, não é? Exatamente, culpa do Convém Benfica. dizer isso também. E eu acho que isto, para continuar a acontecer, nós temos que continuar a ser ambiciosos e temos que continuar a querer dar mais condições, a querer esta aposta. E volto a dizer, e não adormecermos naquilo que já foi feito. Eu acho que isso é tão importante, porque e o nosso Presidente também já utilizou isso, não há créditos, não é? Claro. O ontem não paga as contas do amanhã, portanto, temos que continuar a trabalhar. Quanto mais tempo passarem juntos, melhor, porque a verdade é que a vida é feita a correr, e o alto rendimento é feito a correr. E já temos de estar a trabalhar, e ginásio, e vídeo, e preparar o jogo, e tentar ser a melhor, tentar evoluir, que depois há poucos timings para se conhecer o outro e se conhecer a colega que se tem ao lado. Filipe, não quero estar aqui a entrar no lado pessoal, mas sei que agora está a viver aqui no Seixal. Como é que foi também essa mudança? Não, foi ótima, primeiro porque estou a 5 minutos do campo e é extraordinário. Que eu sou uma pessoa que gosta pouco de não dormir. Eu adoro dormir. Portanto, quanto mais tempo consigo dormir, melhor. E como isto é tudo de manhãzinha, acordar cedo
É uma coisa que eu sempre tive dificuldade, portanto, quanto mais próximo do campo, melhor. E treinam de manhã? Nós treinamos de manhã. Sempre Aliás, treina- O nosso dia aqui começa às 8h30. Pois. Sempre treinei no Benfica, sempre treinei de manhã. 8h30, depois as jogadoras vêm para os tratamentos, pequeno almoço, vídeo, pré-ativação, treino, portanto... Só no meu tempo não havia pequeno almoço. Não havia pequeno almoço. E se calhar nem pré-ativações, nem vídeos, nem nada dessas coisas. Nosso tempo era... Tomávamos o pequeno almoço, olha, ainda passámos por lá, no Tamoio, que era uma pastelaria que havia ali perto do estádio, e chegávamos lá, equipar e depois ia treinar. Só que tínhamos uma coisa muito importante, Filipe, que era passar, depois do treino, éramos capazes de estar dentro do balneário, pai, mais 2 horas e tal. Uma coisa que cada vez falta mais. Perdeu-se, não é? Vai-se Pois. perdendo com o tempo, com as novas tecnologias, Pois. com as novas coisas importantes na cabeça de cada jogador e de cada As jogadora. apresentações, tudo isso, é verdade. É verdade. E perde-se muito a parte de grupo É. que o futebol tem, não é? E era o que nós tínhamos. Que é estar dentro de uma equipa e conseguir viver com aqueles que estão ao nosso lado da melhor forma. É verdade. Isso eu acho que cada vez mais se vai, E agora, se vai perdendo. imagina, Filipe, que esta carrinha, não era esta, como é óbvio, mas a carrinha do Bento, nós vinhamos praticamente quase todos os dias na carrinha para o treino. E éramos para aí 8, 9, do lado do rio. Poça, ai, cabiam todos. Cabíamos, era uma carrinha de 9 lugares. E às vezes Chalana, chegámos a ter Carlos. 11. Chegámos a ter 11. E de certeza que os melhores convívios e os melhores momentos foram dentro da carrinha. Não tenhas dúvidas nenhuma. O Benfica também deve muito à carrinha do Bento, sem dúvida nenhuma, porque pá, formámos um grupo fantástico mesmo. E às vezes nessas pequeninas Dentro do campo coisas criam um grupo. já bastava só olhar, não era preciso falar. Já sabíamos os comportamentos de cada um. Mas isso estamos a falar de um tema engraçado, é que nós falamos muitas vezes nisso. Filipe, até que ponto é que esse, por exemplo, tomarem o pequeno almoço junto também é ali já para, Sim, para promover o... Mas a ideia é essa, elas mesmo. neste caso, mas também eles, quanto mais tempo passarem juntos, melhor, porque a verdade é que a vida é feita a correr e o alto rendimento é feito a correr. E já temos de estar a trabalhar, e ginásio, e vídeo, e preparar o jogo, e tentar ser a melhor, tentar evoluir, que depois há poucos timings para se conhecer o outro e se conhecer a colega que se tem ao lado. E se nós não promovermos estes pequeninos momentos para as jogadoras poderem partilhar e poderem passar momentos diferentes juntas, eu acho que se vai perdendo cada vez mais essa parte que estavam aqui a falar da carrinha do Bento. E acho que o pequeno almoço, que parece uma coisa tão insignificante, não é? Mas Não, pode-se tornar tão importante num grupo, tal e qual como o almoço, tal e qual como o jantar, tal como os estágios, tal como os estágios de pré-época que são feitos com dinâmicas de grupo, Exatamente. com atividades, lá está, é darmos ao trabalho de conhecermos um bocadinho o outro. Porque o outro é um ser humano, tem a sua vida, tem os seus problemas, tem as suas inseguranças, tem as suas emoções, e eu acho que às vezes perdemos um bocadinho de tempo a olhar para o que está para o lado, também nos faz de nós melhores seres humanos, não é? Na altura do Carlos, já nem fala há 40 Sim. anos, quando o Carlos jogava, não havia uma comentadora nas televisões. Pois não, e hoje já existe. já vemos. Agora já. As mulheres ficavam, a maior parte, à porta dos estádios, à espera dos maridos no carro. E agora, Já vemos e agora mulheres dentro há dos estádios. muitas mulheres a ver. Como é que a Filipe olha também a isto, tanto na parte das adeptas, do público, a perceberem o jogo e a treinarem. Tudo isto, houve aqui uma mudança muito grande. É cultural. Cultural, E nós sim. sabemos que em Portugal a nossa parte cultural não é fácil. E às vezes é difícil mudar, é difícil habituar-nos a coisas diferentes. Lá está, o caminho faz caminhando
Desde que tínhamos... E na minha profissão também, cada vez há mais mulheres e a perceberem e a falarem do futebol. Também, e homens, noutras profissões estamos habituados a ver mulheres, eu acho que lá está. É uma questão cultural e é uma questão que o nosso país tem que fazer a mudança e isso vai-se fazendo aos poucos e já se está a ver e eu acho que nos próximos anos vamos continuar a ver cada vez mais mudanças em diversas áreas nesse prisma. E a verdade é que aquela frase teve um impacto tão grande, mas tão grande, que nós víamos jogadoras que nem sequer eram do Benfica a de repente dizer que amavam o Benfica. Chegarem a casa, mas tu não eras do... Não quero saber, isto é Benfica. E, portanto, isto passou da formação, porque nós vimos da formação, e quando chegámos à equipa A, a primeira coisa que eu pensei, e que o Tiago Carmo também pensou comigo, foi... Antes de nós desenvolvermos qualquer tipo de trabalho, nós temos que desenvolver uma mentalidade. Não é questão de ser treinador ou treinadora, ou é competente ou não é competente. Claro. Agora, A é menos. Eu acho que a questão é essa, não é de existirem boas treinadoras ou não, A é poucas treinadoras. Certo. E queremos é que existam cada vez mais e que se abram portas para que seja possível haver mais mulheres treinadoras e depois é uma questão de competência. Benacar, cidade do automóvel.